E aí, beleza? É o Daniel da Vegan Cheese Lover, sempre trazendo dicas para vocês fazerem o melhor queijo vegetal que vocês já comeram. E hoje não estou só, estou com meu amigo Alexandre Pereira. Que maravilha, um prazerzaço você estar aqui em casa. Prazer é meu. E, porra, pra gente degustar uma peça, né? Que maravilha. O Alexandre, que é perito na arte da fotografia, de filmagem, tudo. Uma pena que não está sendo feito por ele essa filmagem. Senão ficaria bem melhor, né? Mas tudo relacionado à gastronomia eu gosto muito. Maravilha, maravilha. O Alexandre, ele não é vegano e eu acho que é isso que dá a graça da coisa agora, mas ele é simpatizante. Né, muito simpatizante, então gosta de experimentar coisas e no fim a gente vai degustar esse queijo e queria ver a opinião dele. Né? Eu acho o seguinte, todo mundo deveria, mesmo quem não é, deveria experimentar um pouco, né, da gastronomia vegana para entender e saber que é saborosa, é gostosa, que você pode comer sim, sem problema nenhum. Se você não gostar, como você não gosta de uma comida normal, aí é outra coisa. Mas, de verdade, todo mundo deveria experimentar primeiro. Eu sou fã dos queijos dele, gosto de tudo que ele faz, desde as cervejas até os queijos. Né? Já experimentei alguns queijos dele e continuo experimentando sem o menor problema. E sempre tive uma dúvida que eu vou aproveitar hoje. Nunca perguntei isso para ele, vou aproveitar na gravação que ele vai com toda certeza, independente de você ser vegano ou não, é fácil ou é difícil eu, Alexandre, querer fazer um queijo desse? Vamos ver, vamos provar ele, eu vou dizer como ele foi feito e aí a gente chega nessa resposta aí com certeza. Ok. Né? Bom, a gente vai degustar isso daqui. Esse queijo, ele foi o maior queijo que eu já fiz, né? Ele está pesando 941 gramas. Um queijo de responsabilidade. E ele tem 3 meses de vida, né? Então ele passou por um processo de maturação, né, por 3 meses, mas teve 2 estágios de maturação, na verdade. Bom, mas enfim, acho que também ficar falando muito aqui, olhando pro queijo só... Vamos, né, cortar o queijo. Nossa, e eu tô... Pra provar, né? E eu tô muito curioso por 2 motivos. E vamos ver. Eu não sei nem como que eu vou cortar isso aqui. Porque ele tá bonito. Vamos ver. Bonito mesmo. E cheiroso. Nossa. Momentos de... Que maravilha. Eu estava muito curioso para ver como que ia ficar essa parte de dentro aqui. Né? A câmera acho que não vou conseguir ver muito bem, mas enfim. Eu vou até pegar aqui e mostrar o que eu estou falando mais próximo aqui. Ó. Né? São esses furos aqui que acontecem. Tá? Mas olha a casquinha que está formada. Nossa, que massa! Vamos pegar uma fatia assim. E depois que abriu, tá mais cheiroso ainda. Nossa! Rapaz! Esperar um anfitrião para poder comer antes. Nossa! Faz tintim, não? Viva! Tintim, viva. Muito bom. Gente do céu! Que sabor! Que sabor! O que lembra isso, cara? Assim, o que você tem de referencial até de queijo tradicional? Eu não sei, faz muito tempo já que eu estou longe dos queijos. Eu estou com queijo suíço na minha cabeça. A gente ontem conversou um pouco sobre isso, você falou e tudo mais. Eu estou tentando me dissociar do que a gente conversou antecipadamente, mas
É bem próximo do queijo suíço, no sabor e na textura. Nossa, eu vou dizer por quê. Que ele está bem próximo do queijo suíço, tanto no sabor quanto na textura, né? Isso daqui, então, primeira coisa, isso daqui é base de castanha de caju, só, né? Incrível isso. A primeira vez que eu provei o queijo dele, de castanha de caju, eu não acreditei que aquilo podia ser queijo, honestamente falando. Virei fã. Mas esse daqui, a base é castanha de caju, né? Então, foi só castanha de caju, água, sal e a turma para fermentar, né? Então aí que a coisa começa a ficar engraçada, porque essa base eu uso para muitos queijos, né? Olha só o detalhezinho aqui de dentro, deixa eu ver se pega a câmera ou não, como a gente tem realmente alguns furos, né, que foram criados aí. E eu estava muito curioso para ver isso, porque eu usei uma bactéria que ela é produtora de gás carbônico. E aí o que ela faz, né? Primeiro, em relação à acidez do queijo, desse aqui, por exemplo, a gente dá para perceber que não é dos exemplares mais ácidos, né? Não. Você não vê que ele é tão ácido assim. Ele já foi mais ácido, na verdade. Porque eu usei uma bactéria chamada Propionibacterium shermani. É a mesma bactéria que é usada para fazer o queijo suíço, né? Então, por isso que o sabor é isso, né? Ela tá no queijo suíço, ela vai dar o sabor característico e, obviamente, quando a gente usa ela nessa base, ela também vai... Fica à vontade. Não, ela também vai trazer esse sabor, né? E o mais interessante da Propionibacterium shermani é que ela primeiro, é uma bactéria de maturação, tá? Então, eu vou ter que usar ela em conjunto com alguma outra bactéria. Isso aí tem que acontecer, porque ela não é acidificante, como é um Lactobacillus cremoris, por exemplo, um Lactobacillus qualquer aí que eu vou usar, né? Então eu tenho que usar um Lactobacillus para que ele acidifique a massa, e daí a Propionibacterium shermani, ela vai usar esse ácido lático que foi produzido e vai quebrar esse ácido lático, consumir ele, e ela produz ácido propiônico, que já não é assim o grau de acidez dele, né, o poder de acidificação dele não é como o do ácido lático, né? E ela produz gás carbônico. Esse aqui é o interessante da jogada. Só que, assim, a castanha de caju, ela não tem a elasticidade que a caseína traz para um queijo tradicional, né? Então é por isso que o queijo suíço tem umas olhaduras enormes, né? Caseína é que vem do leite ou dos laticínios. É a proteína, isso, é a proteína que está presente no leite. Né? Então ele tem que, o professor tem que dizer para mim, pô. Nossa. E aí, ela vai produzir o ácido propiônico e o gás carbônico. Então, como a gente não tem a elasticidade da caseína, as bolhas, o gás carbônico que é formado aqui, muitas vezes ele vai sair do queijo, né? Alguma coisa vai se formar, como é possível a gente ver. Não, tem o queijo, né? Esse aqui tá lindo. Olha só como tem coisa formada aqui, né? Tem caminhos que o gás carbônico fez, e veja que ele não é realmente uma bola, né? Ele faz um caminho e depois ele vai embora. Queijo com furinho mesmo. É, furinho mais modesto, mas ainda assim já tá aí, né? Sim. E uma outra coisa que é bem interessante também é que essa bactéria, ela vai produzir algumas enzimas que são proteolíticas, ou seja, a enzima ela vai quebrar proteína. Então, o que eu tiver de cadeia de proteína maior na castanha de caju para fazer esse queijo aqui,
depois na maturação ela vai quebrando. Então por isso que a textura ela é diferente de um outro queijo que eu fizesse com base na castanha de caju e não tivesse usado essa bactéria, a textura ia ser diferente, porque essa bactéria ela transforma, né? Ela deixa mais macio a coisa um pouco, né? Então... E você só pode... Só que você falou da castanha de caju, e por acaso o primeiro queijo que eu provei teu foi de castanha de caju, você só consegue fazer queijo com base em castanha de caju ou tem outras bases que você pode utilizar para fazer esse queijo? Nossa, o universo dos queijos vegetais ele é muito amplo nesse sentido de base, né? Porque a gente pode usar leguminosas, oleaginosas. Pô, leguminosa? Sim, feijão, por exemplo. Feijão branco. Eu particularmente gosto muito de feijão e leguminosas, então por isso que é interessante a proposta. Mas assim, o que é mais usado é a castanha de caju, sem dúvida. Primeiro, por conta da neutralidade de sabor que ela tem, né? Ela, enquanto crua, ela tem uma neutralidade um pouco maior. E a quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura tem um certo equilíbrio ali que faz com que ela assim, seja um ingrediente de base que está pronto. Você não precisa mudar muita coisa naquilo lá, adicionar outras coisas. Okay. É diferente, por exemplo, se fosse usar o feijão, que ele tem um valor proteico um pouco mais alto, mas ele carece de gordura. Entendi. Então eu vou ter que entrar com algum outro ingrediente para compor isso, para que possa ter essa harmonia desses macronutrientes. Né? Mas muita gente usa o leite de soja e o leite de amêndoa também. Então são esses três assim que são os principais, né, os mais utilizados. Mas depois semente de abóbora é possível fazer, com semente de girassol, com gergelim, fazer o leite de gergelim, ele também coalha. Fica interessante. Então assim, é muito grande, né, esse universo. A ervilha dá pra usar também. Mas assim, a castanha de caju, depois a amêndoa, depois a soja, eu acho que a gente consegue, mais a castanha de caju mesmo, porque a amêndoa já consegue perceber o toque de amêndoa. A soja consegue perceber já o toque de soja, né? E a partir daí, outros ingredientes que forem usados de base, vai aparecer o sabor dele mais ou menos. Porque hoje, desculpa perguntar, mas hoje, por exemplo, quando você vê os queijos normais, né? Muita gente está fazendo queijo com não sei o que, queijo com nozes, queijo com não sei o que, e mistura um monte de coisa ali dentro da receita base do queijo, né? Aqui talvez você pudesse fazer isso também, né? E aí, porque veio na minha cabeça na hora que você falou do negócio de amêndoa, né? Você já pode fazer ele com toque de amêndoa e misturar outras coisas que dê Dá para fazer sim, com certeza. Assim, do que eu já tenho feito, eu já cheguei a fazer com alho preto. Fica sensacional. Queijo com alho, não é queijo coalho. Queijo com alho é delicioso. Com alho preto. E isso daí eu já cheguei tanto a fazer na massa como um todo e ele ficar totalmente homogeneizado, né? Dá um sabor muito interessante. E eu cheguei também primeiro a produzir a massa e depois na hora de moldar, colocar o dente de alho preto ali dentro. E aí a hora que você corta, o efeito é sensacional. É, né? Aquele perfume maravilhoso. Isso daí, ou com arroz, eu também já fiz de colocar o arroz na massa e triturar ele para que ele ficasse homogeneizado. E a fermentação, ela vai atuar naquilo ali. Né? E vai dar uma outra característica ali de sabor, de aroma. Fica sensacional. Estão vendo que é ilimitado. É fazer... não é brincadeira, mas é fazer teste para apurar o sabor cada vez mais. Pois. Muito bom. Porque o interessante do arroz daí é que assim, daí voltando nessa questão do equilíbrio dos
nutrientes, né? O arroz ele é muito rico em carboidrato, né? É bastante carboidrato ali. E é esse carboidrato, né, que é o tipo de açúcar que vai ser consumido pelas bactérias. Então, obviamente, se tiver um queijo com arroz e um outro sem, né, duas massas vão colocar a castanha de caju de base e a gente vai colocar o arroz em uma e a outra não vamos pôr arroz. E vamos colocar os mesmos micro-organismos para fermentar e lado a lado ali, ou seja, na mesma temperatura, né, e vamos ver o que vai acontecer ali. No mesmo tempo, eu vou colocar depois os dois na geladeira, no frigorífico ali, para diminuir a velocidade dessa fermentação e pronto. Quando a gente for provar isso, e provar lado a lado os dois, o com arroz ele vai estar mais ácido do que esse sem arroz. Justamente por conta dessa oferta maior de carboidrato. Entendi. E o consumo que as bactérias vão fazer daquilo ali, né? Eu fazia esse e eu deixava o mesmo tempo de fermentação que eu deixava para todos os outros, e isso fazia com que ele tivesse um toque um pouco mais ácido, e era um diferencial entre os que eu estava produzindo ali, né? Então, dá graça isso daí. E agora, nozes ou figo seco, fruta seca e tal, de colocar no meio da coisa ali Isso que é interessante. é bem interessante mesmo, né? De tanto em ter pedaços que permaneçam ali ou triturar tudo de uma vez só, né? Para homogeneizar a coisa. Uma coisa que usam bastante também é tipo o tomate seco. E o tomate seco, o visual dele fica muito bom. Sim. Né? Porque ele dá aquela vermelha, o queijo. E, inclusive, alguns que usam o Penicillium camembert para formar aquela casquinha branca que é a característica do camembert. Então, imagina que louco, você faz com o tomate seco na massa e depois usa o Penicillium camembert. Aí ele fica todo branco ali. E quando você a hora que você abre, vai cortar. Maravilhoso. E o sabor deve ser um espetáculo. O tomate seco é muito delícia. E o tomate, ele tem também aquele toque de umami, né? Ele é um dos ingredientes que potencializam a coisa. Qualquer receita que você colocar tomate fica maravilhoso, fica sensacional. E nesse universo dos queijos vegetais, é muito importante assim, a gente identificar quais são, né, esses ingredientes que têm o umami, justamente para enaltecer a coisa. A fermentação em si já é um processo. Ela acelera isso, né? E depois, aí, levedura nutricional, alho em pó, cebola em pó, o próprio miso, né? Então, tem alguns ingredientes ali que você começa a temperar a coisa, né? E não que vá aparecer, vai ficar com gosto de alho, vai ficar com gosto de cebola, não é para isso acontecer, mas é para a gente atingir o equilíbrio da coisa, né? Então, com isso, a gente consegue despertar mais ainda o sabor. Esse daqui não precisou. Né? Então você está dizendo que se eu aprender direitinho, eu consigo fazer um queijo desse. Certeza. Mas como é que eu aprendo direitinho? Vamos lá. Agora é a hora que eu quero que ele fale. Como é que aprende direitinho? Porque ele é professor nisso daí. Então ele tem que dizer. Isso daí é, assim, aprender a fazer um queijo vegetal não precisa ter histórico de bom cozinheiro. Esse é o primeiro ponto. É totalmente possível alguém do zero, que não saiba fazer nada na cozinha, ou não goste, ou não queira, produzir isso. Porque qual que é o grande lance para isso daqui acontecer? Obviamente, precisa ter um conhecimento por trás. Né? Você precisa estudar um pouco isso daí. Assim, estudar para quê? Para poder ser livre e testar suas coisas, saber para onde ir. Né? Ter o conhecimento de base para poder até testar, fazer coisas diferentes se quiser e tudo mais, mas precisa ter
a base toda do conhecimento para fazer. Isso é importantíssimo, né? Para que você tenha autonomia de fazer o que você achar que vai estar a fim de fazer, né? Mas, em termos práticos da coisa, né? Que destreza que eu preciso para fazer isso? Sim. É a destreza de usar um processador de alimentos, um mixer, um blender, ou, na pior das hipóteses, um próprio liquidificador. É isso, saber triturar a coisa e ver o ponto de que está triturado para que não fique nenhum grânulo, assim, não fique mal triturado a coisa. Porque isso daqui, por exemplo, a textura que tem, não tem pedacinho. Não, né? não tem nada. Aqui tá. Gente, a massinha tá, além de macia, ela não tem realmente pedacinho nenhum. Olha aqui, ó. Só para vocês terem ideia, ó. Então... Então não tem grão de qualquer coisa, não tem folha, nada, absolutamente nada, ó. É isso. A hora que você pega... Macio como se tivesse um queijinho normal, que comeu e saborosíssimo. Quando você pega pela língua, né, no palato ali e dá aquela esparramada, você percebe que ela não tem nenhum grânulo, né? Não. Que é o que a castanha de caju proporciona. Porque a amêndoa, por exemplo, já é muito mais difícil de chegar nisso, mantendo a castanha. Por isso que o uso da amêndoa é muito mais pelo leite. Mas é muito engraçado, né? Você pega uma castanha de caju que é uma semente dura, e você consegue triturar ela para ela virar macia dessa forma. Você não sentir absolutamente nenhum grão qualquer, você não sente nada. A massa está toda equilibrada e não tem porosidade nem nada, ela está macia, está gostosa. Essa aqui é a grande ciência disso tudo. Pois, porque aí vai depender também do triturador que você tem, né? Tipo, um liquidificador é diferente de um blender. Então, para chegar nessa textura, num liquidificador, custa um pouco mais, né? Assim, de investir o tempo ali para parar, mexer, volta de novo, e precisa usar um pouco mais de água também no liquidificador. É diferente de um blender, que dá para você reduzir um pouco a quantidade de água. E aí, quando se utiliza mais água, depois essa água vai ter que sair. E ela sai no processo de maturação. Né? A maturação é um processo de secagem. Essa casquinha que a gente pode ver aqui é o fruto da maturação. Né? Então, a gente tem esse processo de secagem. Vai demorar um pouco mais para chegar no mesmo resultado que fizer com um blender. Né? E a própria hidratação da castanha previamente, deixar ela de molho da noite para o dia, vai fazer com que ela já também absorva a água e fique um pouco mais macia, né, para isso daí. Dependendo do blender, não precisa deixar de molho. Ela, do jeito que é mesmo, né, com um pouco de água, tem instrumento muito potente para isso. Mas você, com um liquidificador em casa, você consegue fazer... Com mais paciência. Vai ter que ter um pouquinho mais de paciência até quebrar tudo bonitinho do que precisa. É isso. Né? Então não precisa ter nenhum histórico de bom cozinheiro. Né? Porque é isso, é a castanha, a água, sal e o micro-organismo. Agora, para a gente conseguir maturar isso... o tempo, virada, a própria umidade, né? Porque aí que começa a coisa, tem tipos de queijos vegetais que eles exigem uma câmara de umidade, né? Você vai construir ali um ambiente para ele que vai ficar mais úmido, que vai proporcionar o desenvolvimento de alguns fungos, tipo o Penicillium camembert, ele precisa de uma umidade mais alta, então você tem que criar de alguma maneira. Se vai ser com um tupper de vidro, se vai ser de plástico, ou alguma coisa vai ter que acontecer. Né? Uma boa coisa que você levantou, porque muita gente pode estar se perguntando aí, vendo o vídeo, e dizer assim, legal, fiz a massa, botei, e agora? Eu preciso de algum equipamento especial para guardar o queijo, para cuidar do queijo, para... Pois, quer ver? Olha só. É isso aqui. Olha que ele vai pegar. Vejam como é difícil guardar um queijo.
É isso aqui que eu usei para esse queijo, para maturar ele, né? Um Tupperware que eu comprei aí e pronto, tá até o preço dele aqui. Mas enfim, basta isso daqui para a gente criar esse ambiente um pouco mais úmido, né? E porque às vezes também, se a gente não controla essa umidade, a própria geladeira, o frigorífico é uma câmara, né, de desidratação. Desidrata aquilo lá. E se eu colocar isso de qualquer maneira ali, ele vai secar muito rápido. Aí pode aparecer algumas trincas ou ele ficar muito seco ao ponto de não conseguir tirar uma fatia. Entendi. Né? Eu já cheguei a ter queijo que eu maturei por muito tempo mesmo, que só é possível comer ralado. De tão duro que ele ficou, né, seco, Caramba. Não tira a fatia. É só ralando e fica muito bom. Entendi. Né? Então, é muito possível disso acontecer. Agora, precisa ir atrás, né? Tem livro, assim, a oferta de livros sobre queijo vegano está se expandindo. Né? Temos alguns bons livros aí no mercado, não em português. Né? Em português eu não sei, eu vi acho que um livro, né, de uma francesa que foi traduzido, mas só. Depois a língua inglesa vai ter bastante coisa. Eu tenho um italiano também que me ajudou muito, é um livro maravilhoso, Fermentini, maravilhoso. E pronto, né? Agora também tem os próprios vídeos que eu tenho gravado, que vai te ajudar. Era o que eu ia falar, ele tem alguns vídeos gravados que vão te ajudar, mas eu acho que está na hora dele botar um curso no ar, né? Estou aqui falando, não sei nem se ele já fez isso, mas acho que está na hora de, com toda a experiência hoje, a expertise que ele tem, de botar um curso no ar. Não, e se não é meu curso, é de outro alguém. Né? Os cursos, eles são muito bons por encurtarem caminho. Né? Ou seja, é alguém que já leu bastante, testou bastante, foi atrás e tal, alguns anos de vivência nisso daí, e que vai passar todo esse conhecimento arrebanhado, né? O que deu certo, o que não deu certo. Então, a questão nem é de comprar um curso que eu faço ou qualquer coisa assim, mas ir atrás de curso. Né? Não sou a única pessoa que pode ofertar um curso, mas temos aí várias pessoas em língua portuguesa que ensinam a fazer queijo. Né? Assim, eu não sei o quão amplo vão ser os cursos, né? Eu já vi alguma coisa por aí e são mais focados em um tipo ou outro tipo e tal, então, mas enfim, e vai também da própria conexão, né? As pessoas se conectam mais com umas pessoas e menos com outras, então nada de errado com isso daí. Agora, para ter uma autonomia, né, e poder pensar, fazer assim, como que eu vou fazer um queijo de determinada forma, isso daí já, se não tiver um conhecimento por trás disso, ou uma busca, uma pesquisa, né, ir atrás, aí não sai do lugar. Né? Esse queijo aqui, por exemplo, ele não tem receita, né, assim, eu não segui alguma receita para fazer isso. Okay. A própria produção dessa base é conhecida por muita gente, o uso desse micro-organismo talvez também seja, mas depois a maneira que você vai usar ele na maturação, né, como você vai dar o trato nele, como você vai conduzir a fermentação e a maturação, é que vai chegar no ponto que chegou. Né? Isso daí tem a umidade, como eu falei, que é um ponto que ela precisa ser vista, mas também a própria temperatura. Né? Então a gente tem um range de temperatura aí que a gente precisa também respeitar. Né? E com isso, seja mais frio, seja menos frio, seja um pouco mais quente, enfim, a gente precisa conhecer quem está aí dentro vivendo, né? As bactérias que estão aí, qual é a preferência dela, ou o que quer que seja. Né? Então,
com base nisso, é muito possível de fazer um queijo desse. Então, e outros mais. Procure, busque informações, faça e depois chama ele. Mas é isso, cara. Obrigado. Muito bom estar aqui. Prazerzão. Meu irmão, meu amigo, pra caramba. Espero que você tenha gostado. Na cerveja e agora nos queijos. Espero que tenha gostado. Gostei muito. Vou dizer que gostei muito. Maravilha. Muito mesmo. Parabéns. É isso. Muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima.